Será que existe esperança para a morte? Para onde vão as pessoas depois que elas morrem? Existe resposta para essas perguntas? Olá, tudo bem? Eu me chamo Rafael Kowalski e você está no canal Raciocínio Teológico. Estamos vivendo momentos difíceis. Infelizmente, muitos dos nossos queridos amigos, irmãos, parentes, vizinhos, pessoas com quem convivemos, estão partindo, tendo suas vidas ceifadas por causa do Covid-19. E nesse momento, muitas das pessoas começam a se perguntar: será que existe esperança para a morte? Para onde vão as pessoas depois que elas morrem? Existe resposta para essas perguntas? E é a respeito disso que eu quero falar com vocês. Se você acredita na Bíblia como regra de fé e como sendo a palavra de Deus, acredito que as palavras que eu tenho para te apresentar vão te deixar muito feliz. Por quê? Porque existe sim esperança para os que morreram. Sobre que assunto Paulo diz que ele não gostaria que o povo de Deus fosse ignorante? Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia ou me acompanhasse com a leitura que vai aparecer na tela, no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 13, que diz o verso: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Essa era a maneira como Paulo apresentava esse assunto. Muitas vezes Jesus usou essa mesma expressão para aqueles que já estavam descansando, que já estavam mortos. Agora, o que é apresentado como base de esperança e conforto? Se você me acompanhar no versículo 14 do mesmo capítulo, olha o que diz: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Mais uma vez, Paulo usa o sono para definir o estado em que estariam as pessoas que já partiram. E a esperança e conforto que ele apresenta aqui no texto é que, se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, então Deus, mediante Jesus, também trará à sua companhia aqueles que dormem. Quer dizer, ele vai ressuscitar as pessoas. Podemos acreditar que, se Jesus morreu e ressuscitou, assim também ocorrerá com os santos. Agora, em que momento que isso vai acontecer? Ou será que isso já aconteceu imediatamente após a pessoa haver morrido? Qual é a definição de ressurreição? E por que a Bíblia fala várias vezes a respeito de ressurreição? Olha só o que diz os versículos 15 e 16 do mesmo capítulo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Percebe? O texto está deixando muito claro o momento em que os que dormem serão acordados por Jesus, ou serão despertados por Jesus, será no momento da sua vinda. A Bíblia fala a respeito de duas ressurreições. E aqui nesse texto em especial está sendo falado a respeito da primeira ressurreição. O que acontece então com os que ficam? Olha o versículo seguinte: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. De acordo com essas palavras, você percebe que Paulo sempre tem um cuidado de se referir à morte como um sono.
E se ele usa essa expressão, é porque a intenção justamente é dizer que existe esperança, ou que as pessoas que dormem serão despertadas. Ele coloca também as suas esperanças e bota o seu consolo também nos méritos de Cristo, que já que ele morreu e ressuscitou, ele também tem poder para fazer a mesma coisa por nós. Agora eu queria que você prestasse atenção no fechamento de Paulo a respeito desse assunto nesse capítulo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. A esperança da ressurreição dos mortos é a grande esperança dos evangelhos. E é justamente essa preocupação de Paulo a escrever essa carta, especialmente nesse capítulo. Agora eu gostaria de te convidar a dar uma lida comigo no Evangelho de João e ver as palavras de Cristo a respeito deste evento maravilhoso. Olha o que diz o livro de João. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Aqui nesses dois versos, Jesus está se apropriando de uma profecia que havia sido escrita pelo profeta Daniel no capítulo 12. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Até nesse momento, a gente falou apenas a respeito da primeira ressurreição. Como eu falei para vocês, existem duas ressurreições. Agora, que diferença faz ressuscitar na primeira ou na segunda ressurreição? Acompanhe comigo Apocalipse 20, versículo 6, e dê uma olhada no que diz o verso. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. No verso 6 de Apocalipse 20, nós temos essa citação referente às duas ressurreições, e ele diz que bem-aventurado é justamente aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esse assunto era tão sério para Paulo e também para os outros apóstolos, como também foi para Jesus, que eles se preocuparam em citar isso várias vezes. Se você der uma olhada comigo no livro de Coríntios, você vai perceber que Paulo baseia toda a esperança cristã sobre o evento da ressurreição de Cristo. Leia o texto comigo. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos então os mais infelizes de todos os homens. Paulo deixa toda a esperança cristã baseada na ressurreição de Cristo. Esse é tido como um dos maiores eventos da fé cristã. Se nós acreditamos que Cristo não ressuscitou, então simplesmente toda a nossa pregação é vã e toda a vossa fé não faz nenhum sentido. Ou seja, a esperança do cristão está justamente na ressurreição de Cristo. Por isso, a ressurreição dos mortos em Cristo é um dos eventos mais esperados pelo cristão. Se você acredita em Cristo, naturalmente é necessário que você acredite também que os mortos em Cristo ressuscitarão. Agora, olha que interessante o que Paulo diz logo em seguida. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Gostaria de ler um comentário muito interessante a respeito desse assunto com você. A ressurreição é, em muitos aspectos, o acontecimento mais significativo da história. É o grande e inexpugnável fundamento e esperança da Igreja cristã. Toda a verdade fundamental do cristianismo está envolvida na ressurreição de Cristo. Se esta fosse derrubada, toda a doutrina essencial do cristianismo seria invalidada. De Cristo é o penhor de nossa ressurreição e da vida futura. Agora, o que Jesus disse de si mesmo? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo transformou a morte em um sono. A morte absoluta, ela não conhece o acordar. Mas, mediante a Cristo, todos os que caíram sob o poder da morte serão despertos outra vez. Uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. Eu gostaria de citar aqui também uma pergunta que Jó fez e a resposta que ele mesmo deu. Veja o que diz o texto. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha milícia esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias, eu te responderia. Teria saudade da obra de tuas mãos. Jó queria que as suas palavras fossem escritas em pedras com penas de ferro e chumbo. Agora eu pergunto para você, por que ele queria isso? Dê uma olhada o que diz o texto. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. A crença de que a ressurreição dos mortos aconteceria já era pregada no livro de Jó, que havia sido escrito há muitos anos atrás, e acredita-se que foi escrito inclusive pelo primeiro escritor bíblico, Moisés. Como Paulo descreve que seria a ressurreição dos mortos? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Muito interessante. De acordo com Paulo, nós teremos o corpo transformado, e os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo incorruptível. Agora, que interessante, né? Quando se fala que Moisés ressuscitou, muitas pessoas acreditam que isso seria praticamente impossível. Mas no Monte da Transfiguração, Jesus recebe a presença de Elias e também de Moisés. Curiosamente, a Bíblia proíbe a consulta aos mortos. Então, acredita-se que Moisés tenha ressuscitado. Podemos encontrar apoio no livro de Judas, no capítulo 1 e o versículo 9. Acreditamos que Moisés tenha ressuscitado justamente porque nesse verso a disputa era a respeito do corpo de Moisés. Até agora não foi registrado nenhuma pessoa que tenha subido ao céu sem levar o corpo físico. Jesus, quando ressuscitou, foi com o corpo físico. Quando ele apareceu aos discípulos, Tomé havia questionado se não seria ele um espírito, como muitos acreditavam na época. E Jesus disse: toque em minhas mãos, veja que eu tenho carne e osso. Da mesma forma, Elias, quando ele foi levado em um redemoinho de fogo, ele foi levado com o seu corpo. E no livro de Gênesis também nos fala a respeito de Enoque, que Deus o tomou para si. Percebemos que o assunto da ressurreição ele é muito amplo na Bíblia, como vocês puderam acompanhar até aqui. E realmente os fundamentos para a crença de que as pessoas serão ressuscitadas é muito forte, principalmente porque esse é um dos grandes pilares da fé cristã. A esperança da ressurreição enche o coração dos cristãos, já que Cristo venceu a morte, podemos também acreditar que a morte não terá mais poder sobre aqueles que colocaram a sua fé em Jesus. Veja o que diz em Colossenses. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Agora veja o que Davi fala no livro de Salmos, capítulo 17. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face.
quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Veja que as esperanças de Davi não estavam em morrer e imediatamente subir ao céu, mas quando ele acordasse. Isso entra em harmonia perfeita com o que Paulo disse a respeito da morte e com o que Jesus falou também. Agora, que conforto Deus nos dá a respeito desse tema? E os livrarei do poder da morte. Eu os resgatarei da morte. Ó inferno, eu serei a tua moedura. Deus desafia a morte e diz que ela não teria domínio sobre aqueles que criam no poder de Deus. Que outra promessa Deus nos dá a respeito desse assunto? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A promessa de Deus é que não haverá mais morte, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. De acordo com a crença de muitos dos evangélicos, as pessoas morrem e imediatamente vão para o inferno. Existem outros que acreditam que as pessoas ficam num estado intermediário, aguardando a ressurreição então para o juízo. Só que elas ficarão ali queimando eternamente. Uma coisa que realmente não faz sentido, já que a vida é oferecida apenas para aqueles que se entregam a Jesus. Quero voltar na pergunta inicial. Existe esperança para os que morreram? De acordo com os textos que nós vimos até aqui, sim, existe esperança. A esperança é Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esses textos realmente confortam o nosso coração, porque nos fazem crer em um Deus vivo. E esse Deus vivo há de despertar todos os que confiaram nele. Justamente por isso, nós temos a grande alegria de despertar nas pessoas a esperança que há em Jesus. Se você perdeu um amigo, se você perdeu um parente, se você perdeu a sua esposa ou um de seus filhos, talvez você esteja passando por um momento de dor. Mas não se esqueça, querido, a esperança é Jesus. Você pode confiar que se Jesus ressuscitou, então ele trará de volta os que morreram em Cristo. Encha seu coração de esperança em Jesus. Confie no Senhor. Se você gostou do conteúdo que nós trouxemos hoje, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse em nosso canal e ativasse o sininho. Quero pedir também que, se possível, você comente aqui embaixo o que você achou do conteúdo e quais os temas que você gostaria que nós abordássemos. Se você puder dar um passo a mais, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que possivelmente podem estar precisando ouvir essas palavras. E claro, eu não poderia deixar de pedir também que você deixe o seu like. Ele é uma ferramenta muito importante para que a gente possa saber se o conteúdo realmente tem sido relevante ao público. Desejo profundamente que essa mensagem possa ser uma bênção na sua vida. Um forte abraço.